Certo. Então tá, pessoal. Ó, então vamos estar começando aqui, enquanto os alunos vão chegando aqui, vamos começar a aula de hoje, dia 18 de junho, né? Oficialmente, tá, pessoal, em termos do Windows, né, é a nossa terceira aula, tá? Então eu estou contando apenas as aulas do Windows, mas na verdade nós já tivemos as duas outras aulas introdutórias. Então, a gente está começando ainda por ser live, porque a gente está formando a turma, né, esse período todo, eu não estou passando, acelerando toda a matéria, mesmo porque o ideal é que vocês estivessem realmente acompanhando comigo em um computador e a gente pudesse fazer algumas atividades juntos, tá? Oficialmente é a nossa terceira aula, e aí o conteúdo a gente vai se aproximar disso. Ajuda muito, tá? Ajuda muito se vocês continuarem me acompanhando e assistindo às aulas que eu passo para vocês, é, quando eu indico o link lá no nosso grupo, tá bom? Então, alunos que Uhum. assistem ali ajuda bastante porque faz parte da nossa aula, né? Lá está acompanhando a apostila, como eu também aqui vou acompanhar a apostila. Então, a gente sempre sabe que a live aqui é muito rápido, ela começa, quando a gente começa aqui a interagir e tal, eu encerro a aula depois de 35, 40 minutos, né? Então, assim, é muito importante que vocês lá consigam aí dentro do tempo de vocês assistirem às aulas, tá bom? Com relação à apostila impressa, também, tá, pessoal? Não sei quantos de vocês já passou lá na escola para pegar, mas se não pegaram e quem quiser passar lá, já pode passar. Se organiza aí no seu horário, pode passar de manhã, a partir das 11 horas da manhã, tá bom? Pode passar à tarde, pode passar à noite, geralmente até às 19 horas está aberto. Então, quem ainda não pegou, se organiza para pegar, tá? Eu acredito que logo, logo a gente possa reabrir a escola para as aulas. Eu fui comunicado hoje que a gente tem que começar a preparar os laboratórios, porque tudo indica que a gente vai voltar às aulas. Então, ainda não posso dar uma data para vocês, mas a gente está caminhando nessa direção aí, tá bom? Bom, pessoal, para a aula de hoje aqui, a Solange agora está aqui, né, Solange? Tá, joia? Para a aula de hoje aqui, pessoal, eu ainda vou falar do ambiente Windows inicial, da área de trabalho, falar um pouco de janela e falar um pouco do teclado, tá bom? E aí no final eu dou atividade para vocês, que são as aulas que vocês devem continuar assistindo lá, tá? Eu já pedi para assistir a aula número 1, aula número 2, então eu vou pedir que a gente passe agora para a aula número 3, tá bom? Falar rapidamente aqui da parte do teclado, e eu vou falar do teclado, porque lá na apostila a gente tem uma parte do teclado. Aqui é mais uma dica para vocês, a gente faz isso também no início do curso lá, que é a digitação. A digitação é a forma correta de se usar o teclado. E isso, a gente precisa de duas coisas nesse caso, tá bom, gente? Entender como que é essa forma correta e depois praticar, tá bom? Entender é o que eu vou estar explicando agora para vocês. E aí o praticar, quem tem computador em casa, tal, pode estar começando até a praticar em casa. Quem não tem, assim que começar as aulas presenciais, aí você pode iniciar as atividades lá. O que a gente tem na parte de digitação, pessoal, é que tem uma forma correta de se usar o teclado, tem uma forma correta da gente estar digitando com as duas mãos e todos os dedos, ou seja, para cada tecla tem um dedo certo para a gente pressionar. Se vocês observarem aqui, eu tenho o meu dedo mínimo aqui, ó, que ele está com a bolinha vermelha, onde ele vai apontar para a tecla A. Acima da tecla A, pessoal, eu tenho aqui a tecla Q, e abaixo da tecla A, eu também tenho a tecla Z. Então, essas três teclas aqui, elas deveriam ou devem ser pressionadas com o dedo mínimo, tá bom? Na sequência, ó, a tecla S, a tecla de baixo, a tecla X e a tecla de cima, a tecla W, ela deve ser pressionada, deve ser usada o dedo anelar, tá bom? E assim sucessivamente, ó. Com o dedo médio, eu vou pressionar a tecla D, a tecla E e a tecla C, tá? E aí o dedo indicador, pessoal, ele é responsável por duas teclas, tá? Ó, a tecla F e a tecla G, tá bom? E também eu pressiono aqui embaixo, ó, a tecla V e a tecla B de bola.
Pessoal, do lado direito, a minha mão direita aqui, ó, é a mesma coisa, tá, ó. Começo com o dedo mínimo no cedilha, depois vem a letra L, que é com o dedo anelar. Então, a letra L, a letra O e o ponto é tudo com o dedo anelar, tá? É lógico que no início a gente vai fazer um pouco de confusão, porque a gente não está acostumado, mas é o que eu falei. Nessa aula de hoje, eu só quero que vocês entendam como que a gente faz isso e depois a gente teria que treinar. A barra de espaço é essa tecla grande aqui, tá certo? E ela é feita, gente, com o polegar. Então, a mão nossa vai ficar sobre o teclado posicionado. Você pode deixar o dedo em cima da tecla mesmo, pode encostar assim, você só não vai apertar, e aí você, como se estivesse tocando ali um teclado, um piano, você começaria a treinar. Treinar, pessoal, é assim, tá? Ó, você vai bater numa tecla e depois a outra na sequência. Você não vai escrever uma palavra, né? Digitar uma palavra, digitar uma frase. A gente precisaria primeiro treinar. Então, eu trouxe uma outra imagem que mostra isso de forma ilustrativa. Ó. Aonde está em amarelo é o dedo mínimo. Aonde está em rosa, né, ó, seria o dedo anelar. E aonde eu tenho um verde escuro aqui, ó, é o dedo indicador. Então, reparem a barra de espaço. Ó. Eu bato a barra de espaço com o polegar. A minha mão ela vai ficar sobre o teclado. A minha mão vai ficar em cima do teclado. Daqui a pouco eu vou abrir o bloco de notas e vocês vão perceber como que eu consigo digitar rápido. Mesmo sem ver eu digitando, vocês vão ver a palavra, a frase aparecendo no bloco de notas e vocês vão perceber que eu estou digitando de certa forma rápida, tá bom? Mas é um treino, tá, pessoal? Isso é treinamento, né? Você erra, professor, quando está digitando muito rápido? Sim, eu erro, é normal, tá, gente? Eu não sou um exímio digitador, então também erro. Mas vocês vão perceber que mesmo assim eu digito bem rápido, tá bom? Agora eu tenho mais alunos na sala de aula, então boa noite aí para quem chegou agora. A gente está dando Boa sequência. noite. Boa noite, boa noite. A gente está dando sequência à parte da aula passada. Nesse primeiro passo aqui, eu estou falando do teclado e duas coisas do teclado que eu estou pedindo para vocês, tá bom? Uma delas é a gente entender como que a gente vai digitar. E a outra é treinamento. Treinamento, poderemos fazer somente lá na escola ou para quem tem computador em casa, fazer em casa, tá bom? Gente, ó, além da gente poder ter que digitar de forma correta, né, usar o computador durante algum tempo mais prolongado, tá, durante horas, requer que a gente tome alguns cuidados, tá bom? Então, antes de eu trabalhar essa imagem com vocês, eu vou voltar para o teclado aqui, ó, para mostrar uma coisa para vocês, ó. Vamos supor aquela pessoa que a gente conhece, alguém da família, tá bom? Ou um amigo, que ele digita rápido, mas você percebe que ele usa dois dedos de cada mão. Ele usa dois dedos, ou seja, as várias teclas que tem de um lado, ele pega com dois dedos. Os outros dedos ele não usa, tá certo? Por quê? Porque ele se acostumou e ele digita rápido, tá bom, gente? Qual é o problema de tudo isso, pessoal? O problema de tudo isso, gente, vai ser aqui, ó. Vamos supor que ele use com muita frequência esse dedo aqui, ó, e esse dedo aqui. E os outros ele não usa, tá vendo? Aqui da mão direita é a mesma coisa. O que acontece depois de algum tempo, né? Depois de meses, depois de alguns anos, gente? A musculatura dos dedos que ele não utiliza, tá? Ela vai ficar atrofiada, né? A flexibilidade vai ficar rígida. Então, esses dedos aqui, ó, ele não vai ter molejo, vai ficar meio pesado, meio duro para ele. E os outros dedos que ele usa com frequência? O que acontece, pessoal? É o contrário, ó. O que acontece é que o dedo ele acaba tendo uma musculatura mais exigida, né? Vai trabalhar mais. Ah, então o dedo vai ficar forte, professor? Não, não é bem isso, tá, gente? O que vai acontecer aqui, ó, é um desgaste, né? Exigir demais, tá? Dos nervos e da musculatura. Então, pode ser que ao longo do tempo, aí eu estou falando para vocês de meses ou de anos, a pessoa tenha um problema físico, né? Ela sinta dores, ou ela tem um problema que nós chamamos de ler, né? Que são lesões por movimentos repetitivos, tá bom? Então, é muito importante que a gente digitando
de uma forma correta, que seria usar todos os dedos, você vai evitar esse problema de ter tendinite, de sentir dores e tudo mais. E aí, pessoal, é uma prática, né? A gente tem que praticar isso. Então, o uso do teclado de uma forma correta evita que a gente tenha lesão na mão, tá bom, gente? Pessoal, e a postura da gente, ó, e a gente sentado na cadeira, tá? Por exemplo, nesse momento agora, talvez eu tenha algum aluno que esteja assistindo a minha aula no celular, deitado no sofá ou na cama. Não vejo um problema tão grave. Por quê? Porque eventualmente você talvez já tenha trabalhado hoje o dia todo, chegou agora, ou acabou de jantar, está cansado. Então você descansa e ia ver minha aula. Tem problema nisso? Não vejo problema. Tá? O problema, gente, ocorre é que se a gente fizer isso com frequência, ou se a gente sempre usa o computador, para quem tem notebook, né? Quem sempre usa o notebook deitado, professor, eu coloco ele lá na cama e uso deitado. Isso não é muito ideal, tá bom? Por conta da nossa coluna, por conta da circulação do sangue no corpo, tá? Então, pessoal, para a gente usar o computador numa escrivaninha ou numa mesa, temos que ter uma postura correta. E aí, gente, ninguém aqui é perfeito, tá bom? A gente vai corrigindo isso, tá? Eu corrijo os meus hábitos, os meus vícios que eu percebo que não são adequados, tá bom? E aí eu me oriento, tá, gente? Eu observo, eu acompanho o que as entidades de médica, eles orientam como que a gente tem que fazer isso. Então, como eu falei para vocês, né, ó, eu uso o computador há muitos anos, né? Eu trabalho com informática há muitos anos. Eu já falei para vocês que é bastante tempo. E até agora, graças a Deus, eu não tive nenhum problema sério que não seja o problema normal, o desgaste, né? Desgaste da vista, aquela coisa de idade que eu acho que alguns aí já devem estar percebendo que a gente tem mesmo. Mas é normal, essa parte é normal, entendeu? Agora, questões de má postura e tudo mais, isso aí eu já não tenho por quê. Eu tentei, né? Tentei fazer a coisa certa. Então, pessoal, existe sim uma forma da gente usar o computador, usar o teclado, usar a mesa com o computador e inclusive a cadeira. Essa imagem que eu passei para vocês, ela tem aqui alguns detalhes referente a gente não prejudicar a nossa vista, a nossa visão. Tem detalhes referente à postura da coluna, tá bom? Tem detalhes referente à circulação do sangue no corpo todo, que é inclusive nas pernas e nos braços. E aí, gente, a gente tem que procurar ir corrigindo isso ao longo do tempo, tá bom? Eu sei que alguns de vocês têm parentes, ou filhos, ou primos, ou sobrinhos que usam o computador, e muitas vezes a gente vê eles sentado totalmente, né, debruçado sobre o teclado, envergado. Então a gente tem que, aos pouquinhos, ir acertando isso. Na sala de aula, o professor e eu, a gente orienta isso também. Mas eu não chego para o aluno e falo, olha, senta direito, senão eu vou te dar ponto negativo. Isso não existe, na verdade. O que existe é a gente estar orientando, tá bom, gente? Então a gente mostra, a gente pede que as pessoas façam de uma forma correta, a gente conversa, né? E a gente vai sempre se basear pelo que os especialistas eles dizem para nós, tá bom, gente? Então, o professor é apenas um mensageiro de tudo isso, tá bom? Então, com relação ao teclado, eu vou abrir o bloco de notas agora, tá? Eu vou abrir aqui uma parte do bloco de notas para me digitar um pouquinho para vocês, tá bom? Então, ó, a revisão nossa, que eu falei aí para quem chegou agora, é referente às aulas que eu pedi para vocês assistirem, que é a aula número 1 e a aula número 2, tá? E agora eu vou fazer um teste com vocês aqui, ó, teste de digitação. Vocês vão perceber que eu digito rápido, mas como eu falei, eu também erro aqui, tá? Estou numa forma aqui que não me dá uma condição muito favorável, mas dá para digitar rápido. Então vamos fazer o seguinte, ó, hoje estamos em aula, né, ó, tendo orientações, tá vendo, ó? Orientações do uso do teclado, tá bom? Pessoal, vocês não estão conseguindo ver, mas eu estou usando as duas mãos, estou usando todos os dedos no teclado na posição correta. Para quem aí chegou a fazer aquele curso de datilografia,
né? Eu fiz na minha época, é mais ou menos a mesma coisa. Lógico que hoje temos algumas outras teclas, mas as posições e o treinamento ele é muito parecido, tá bom? Eu vou aproveitar que eu estou aqui, ó. Então eu vou dar uma dica, tá? Para quem tem computador em casa e pode treinar, tá bom? Como é que você vai treinar na sua casa? Ó, você vai fazer isso aqui, ó. Eu vou pressionar a tecla A, S, D e F e vou dar barra de espaço. Eu vou pressionar a tecla A, S, D e F e vou dar barra de espaço. E agora eu vou fazer mais rápido, gente, ó. Tá vendo? Pessoal, o que que eu estou fazendo? Ó, eu vou mostrar para vocês aquela imagem do teclado. O que que eu estou fazendo, gente? Ó, é A, S, D e F. E aí eu fico treinando ASDF, ASDF, ASDF. Depois que você treinar por alguns minutos essa operação, você pode mudar para a parte de cima. QWER, QWER, QWER. E o importante de vocês falarem e verem a tecla é porque o seu cérebro ele vai memorizar isso, né? Eu não sei se vocês já perceberam, quantas pessoas, às vezes, ela vai digitar uma palavra e ela fica procurando, onde é que está o K mesmo? Onde é que está o K? Onde é que tá o T? Né? É porque ela não fez esse trabalho. Então, o cérebro dela não tem uma direção exata de onde está a tecla. No treinamento de digitação, isso vai acontecendo naturalmente, tá bom? Com a mão direita aqui, pessoal, o processo é o mesmo, tá bom? Eu vou pegar aqui e vou pressionar cedilha LKJ, cedilha LKJ. Vocês percebam que não formam uma palavra, mas não importa. O importante é o treinamento, tá bom? Eu queria que vocês observassem que eu vou digitar a palavra casa lá no bloco de notas. A casa, gente, ó, eu vou usar somente a mão esquerda, certo? Ó, aqui eu tenho C, aqui eu tenho a tecla A e aqui eu tenho a tecla S. Pessoal, eu vou usar somente a mão esquerda. Observem como eu consigo digitar a palavra casa rápido. Ó. Eu vou digitar casa, tá vendo? Ó? Casa, casa. Eu estou dando barra de espaço e digitando casa. Barra de espaço digitando casa. Então, conforme você vai treinando, aí você vai conseguir digitar palavras rápidas, tá vendo? Ó? Tela, dedo, dedo e por aí vai. Mas temos que começar, né, devagar, tá bom? Você começa, como eu falei, tá? Ó, ASDF, barra de espaço. ASDF, barra de espaço, pessoal, com o polegar da mão esquerda e guarda a mão direita, não usa a mão direita, ó, ASDF, tá bom? Depois que você tiver treinado, que você está percebendo que você está rápido, aí você vai mudar e vai poder combinar outras teclas e tá trabalhando aí depois palavras, tá bom? Mas é um treinamento, tá ok, gente? Bom, pessoal, voltando aqui para a apostila do Windows, tá? Quem estava na aula passada aí, eu comecei a falar um pouco da área de trabalho. Hoje eu pretendo falar um pouco mais sobre a área de trabalho. Quem assistiu os vídeos, então passou por esse processo, então fica mais fácil, fica mais prático para me dar aula agora. E outra, se vocês tiverem perguntas, podem fazer, tanto da aula que vocês viram lá, quanto do que eu estou fazendo agora aqui para vocês verem, tá bom? Bom, janela. Gente, janela é muito comum quando a gente usa computador, quando a gente usa o programa Windows. Por quê? Porque tudo que você abre, todo programa que você inicia, todo programa que você abre, esse programa ele é aberto dentro de uma janela. E uma janela, pessoal, nada mais é do que um quadrado ou um retângulo, o qual aquele programa foi aberto, tá bom? Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui, práticos, da ideia de janela, tá bom? Então, eu vou mudar aqui minha tela novamente para apontar para vocês aqui a ideia de janela, tá? Então, deixa eu apagar aqui. E vamos lá, então. Ó, gente, quando a gente fala janela, 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 toda vez que você abrir um programa,
por exemplo, ó, eu vou abrir a calculadora do Windows, tá? Então eu chamo o programa pelo nome dele, certo? Calculadora. Ou eu clico no botão iniciar e vou buscar a calculadora. Então, pessoal, agora que eu abri a calculadora, é, aqui é considerada a janela da calculadora. Na verdade, essa área onde o programa está aberto, tá bom? E toda essa área em azul que vocês estão vendo aqui, ó, que é o programa Windows, essa é a área de trabalho que a gente chama, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou abrir um outro programa aqui para vocês, para destacar para vocês por que que essa ideia de janela é muito importante, ó. Ele está abrindo, ó. Abrir outro programa. Esse programa é o Paint, é um programa de desenho. Gente, ó, quando a gente está dando aula, lá na sala de aula presencial, às vezes eu estou falando assim, ó. Às vezes eu estou falando do programa Paint, aí eu faço assim. Pessoal, vamos fazer um quadrado manualmente. Aí o aluno vai lá e faz um quadrado, tá vendo? Aí eu falo, pessoal, agora vamos fazer um círculo aqui com um pincel mesmo. Aí a pessoa faz um círculo, tá? O que acontece, gente, ó, nesse exato momento, o conceito de janela, ele é muito importante. Por quê, ó? Vocês estão vendo aqui a tela do programa Paint, mas aqui do lado, ó, onde eu estou passando o mouse, você está vendo uma parte da janela calculadora. Então, nesse momento, como eu estou dando aula para vocês e eu estou falando do Paint, e a gente vai usar o Paint, é muito importante que tudo que eu falar aqui para você agora, se eu começar a te ensinar a usar o Paint, é muito importante que você olhe, né, ó, apenas para a janela do Paint, tá bom? Por exemplo, ó, vou dar uma dica aqui para você perceber do que eu estou falando. Ó. Eu vou falar assim, pessoal, vamos procurar aqui na tela do Paint se eu tenho uma palavra aqui padrão em algum lugar. Aí eu vou ter um aluno que fala assim, ó, ah, professor, está ali do lado, ó, perto da calculadora. Então, não é. Essa palavra padrão é desse programa aqui, ó, calculadora, né? Ó, é desse programa. Então, eu não conto essa palavra padrão. Se eu pedir para a gente procurar no Paint, a gente vai procurar aqui nessa janela. Podemos procurar no item exibir aqui, ó, ele mudou, vamos ver se eu acho o padrão aqui, volto para o início, tá bom? Vou clicar aqui no arquivo, ou seja, ó, a gente vai procurar, eu vou dar um zoom aqui para vocês verem, ó. Olha lá, ó, a gente vai procurar, gente, ó, a palavra padrão aqui no programa Paint. Se fosse para procurar na calculadora, eu teria que falar para vocês, pessoal, procurem a palavra padrão ou no programa Paint ou na calculadora. Ou então eu falo assim, gente, ó, procura a palavra padrão ou na janela da calculadora ou na janela do Paint. Então, essa ideia de janela é muito importante, tá bom? E o que, que a gente tem na janela? Elas têm coisas em comum, tá? Ó, toda janela tem um botão X à direita, que vai ter a função de fechar a janela. Fechar a janela e fechar o programa é praticamente a mesma coisa, tá? São formas diferentes de falar a mesma coisa. Eu vou voltar para a apostila de vocês então, tá bom? Vou voltar lá para a apostila, para mim estar destacando para vocês aqui, ó, essa ideia do que a janela tem, ó. As janelas elas têm várias descrições, né, na sua estrutura, e algumas vocês terão que se acostumar, tá? Então eu tenho o título, tem janela que tem título, é o nome. No caso da calculadora, se vocês observarem lá, está escrito calculadora. O Paint, está lá escrito Paint. Toda janela ela tem um botão minimizar, um botão maximizar. A janela ela tem borda. Então, essa ideia, esse conceito de janela, a gente precisa se acostumar, tá bom? Na página número 11, tá? A apostila apresenta para nós teclado. E teclado para nós é importante, pessoal, porque, como eu falei, a gente tem que aprender, né, a digitar de forma correta e rápido. Mas por que, que na apostila fala de teclado? Ó, porque nós temos muitas teclas que a gente usa, tá, durante o programa.
tá? Então, por exemplo, a tecla Shift, que vocês já devem conhecer, que é igual do celular, quando você quer pressionar uma letra em maiúsculo. Eu tenho uma tecla chamada Caps Lock, tá? Ou fixa, que ele vai fixar a letra em maiúsculo. Então, assim, eu tenho algumas regras aqui do teclado, que está na apostila, que a gente vai se acostumar, tá? Mas vocês não precisam decorar isso, tá bom, gente? É importante você ler, você associar isso até com o seu celular também, não tem problema para quem está usando o celular. E quem usa computador, já tentar associar aos programas que você tem no seu computador. Então, por exemplo, ó, a tecla Alt e a tecla Ctrl são duas teclas que a gente sempre trabalha elas combinada com outra tecla. Você nunca vai usar o Alt, somente o Alt. É sempre Alt alguma coisa. Alt A, Alt S ou Alt F1, tá? E a tecla CTRL é a mesma coisa, tá bom? Aí, pessoal, aí tem um detalhe, ó. Talvez aqui a Solange, ou a Maria Rira, ou mesmo o Pedro, esteja se perguntando: professor, mas quando é que eu vou saber que eu tenho que pressionar Alt, né? Quando é que eu vou saber que eu tenho que pressionar Ctrl? Eu vou dar um exemplo, tá, gente? Então, ó, vamos supor que eu vá trabalhar num supermercado. Eu vou trabalhar no supermercado, lá no caixa, tá? E aí tem um programa lá no supermercado para a gente usar no caixa, para passar as mercadorias. Eu passei por um treinamento e aí lá a pessoa que opera o caixa falou assim: Orlando, toda vez que você quiser fechar o caixa, encerrar o caixa, você dá Alt F ou você dá Ctrl F. Então ele vai me passar a combinação de tecla. Por quê, pessoal? Porque isso muda de acordo com o programa, tá bom? Então vocês viram que eu estava usando o Paint, que é o programa de desenho. O Ctrl S ali faz uma operação. Se eu estiver usando o Word ou se eu estiver usando o Excel, se eu der Ctrl S, talvez ele faça uma outra operação que não seja a mesma do Paint. Então, como é que funciona isso? À medida que vocês vão usando o computador e programas de computador, na realidade vocês vão se acostumando com aquele programa que você usa. E aí você vai aprendendo quais são as teclas que a gente usa com frequência ali. A gente chama isso, gente, de teclas de atalho, tá? Ele vai fazer aquela operação mais rápido para a gente. Então, existem várias teclas, tá bom? E algumas teclas, né, são para apagar, são para mudar o texto. Então, a tecla Delete e a tecla Backspace, essas duas são para apagar, tá? Elas apagam do mesmo jeito, professor? Elas apagam, tá? Elas vão apagar uma letra. Se você marcar uma palavra, elas apagam a palavra. Só que tem uma diferença, tá, gente? Ó, o delete, ele apaga sempre à direita. E o backspace, ele sempre volta e apaga, tá bom? Então, eu vou dar um exemplo aqui visual para vocês estarem entendendo aqui como que eu vou fazer isso. Ó, eu vou trazer aqui o nosso texto, tá bom? Então, eu vou colocar aula de digitação de novo. Ó. Só que agora, pessoal, eu coloquei aqui, ó, digitação com vários As, tá vendo? E eu precisava tirar um A. Então, se vocês observarem aqui, ó, o cursor, gente, ó, esse traço que está piscando aqui, ó, eu vou chamar ele de cursor, tá bom? Então, pessoal, o cursor, ele é a posição que está indicando para mim aonde vai aparecer a próxima letra. Então, se eu digitar a letra L, ele vai colocar aí mesmo, ó, tá bom? Então, vamos supor que eu queira colocar o L aqui, ó, tá? Então, eu coloco o cursor lá e depois eu vou digitar o L. Então, é muito importante a gente entender essa linguagem, né? Eu vou deixar o cursor aí, tá vendo, pessoal? Então, o que acontece se eu pressionar a tecla Delete? Ele vai apagar a letra A ou ele vai apagar o cedilha? Se você deixar o cursor aqui, ó, ele vai apagar o que vem à direita dele, no caso, cedilha. Ó. Tá vendo? Eu vou voltar, tá, pessoal? Se eu deixar o cursor aqui e eu pressionar a tecla Backspace, ele vai apagar para o lado esquerdo. Ele volta e apaga, ó. Volta e apaga, ó. Tá vendo? Então, tem diferença quando a gente usa e conhece bem
o manuseio do teclado, tá? Isso tem que decorar, professor? Então, gente, não é bem decorar. Vocês estão estudando comigo, né? Então a gente aprende isso, aí a gente treina, porque precisa treinar, tá, pessoal? Não é porque vocês assistiram a minha aula agora aqui, né, que a gente já sabe de tudo. Não. A gente vai ter que colocar isso em prática, vai ter que treinar, e aí sim a gente vai se familiarizando. Eu tenho aqui a tecla Enter, que é para entrada de dados. Então, essa aqui é uma parte que eu vou passar uma atividade para vocês trabalharem isso daqui. Eu vou dar essa imagem para vocês aqui, tá bom? Eu vou descer mais a apostila aqui, gente, e aí a gente, no Windows, a gente vai começar a usar os programas do Windows. Um programa inicial que eu vou usar com vocês é o bloco de notas, que é aquele programa de texto que eu estava digitando, tá? Eu vou usar ele na próxima aula. Aqui eu tenho um botão iniciar, e essa aqui é a tela do bloco de notas, que estava aberto agora há pouco para vocês, tá bom? Eu vou parar aqui de falar um pouco, eu queria que alguém fizesse alguma pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta? Maria Boa Re... noite, professor. Boa noite. Quando não tem escrito nas teclas do computador, como a gente vai descobrir quais são as teclas certas? Certo, quando você não tem o... As escritas, que está escrito na apostila. Ah, tá, entendi. É assim, ó, essas que eu passei para você aqui do teclado, tá, pessoal? Essas são as teclas especiais, são as mais comuns. No teclado aqui meu, por exemplo, tem algumas teclas que nem aparecem aqui nessa lista, tá? Porque o meu teclado é um pouquinho diferente e tal, né? Mas assim, a função de cada tecla, tá? A função de cada tecla, ela varia de acordo com o programa. Então, assim, para mim tentar te responder isso melhor, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fechar aqui esses programas, tá vendo, ó? Então, Uhum. se eu abrir outro programa, por exemplo, eu vou abrir outro programa, ó, eu vou abrir o Excel, tá vendo? Então, algumas teclas agora, elas vão mudar porque eu estou usando um programa diferente. É lógico, tá, gente? Veja bem, pessoal. Ó, é lógico que a tecla A, ela é a letra A, né? Ó, a tecla X, ela é a letra X. Mas outras teclas vai mudar por conta que eu estou usando um programa diferente, tá bom? Esse programa aqui, muitas vezes, eles até indicam para vocês como que combina essas teclas, tá? Mas a gente tem como padrão a tecla que está lá na apostila, tá? Que é a tecla Shift, Caps Lock, Del. Então tem aquele que é o padrão. Você pode até chamar de básico, mas geralmente são aquelas. As outras muda de acordo com o programa que a gente está usando, tá bom? Gente, alguma questão a mais aí, pessoal? Gente, se eu estou mostrando para vocês a tela do meu computador, tá? Na tela do meu computador, pessoal, eu tenho aqui embaixo, ó, a barra de tarefas com vários programas que estão abertos, ó, vários programas. No meu lado esquerdo aqui, bem no cantinho, ó, o botão iniciar, tá vendo? Né, ó. Toda essa área que eu estou passando o mouse, a gente vai chamar de área de trabalho, tá? Aqui eu tenho a área de pesquisar, é onde eu digito o nome de um programa, tá vendo? Ó, calculadora, e ele vai procurar o programa, ele já achou, tá vendo? E essa área à minha esquerda que vocês estão vendo aqui, ó, aqui eu tenho ícones, tá? Ícones, e esses ícones, pessoal, pode ser de arquivo, de pasta ou de programa. Então, depende do ícone que a gente estiver falando aqui, ele às vezes é só uma pasta, tá bom? E tem ícone que é programa, e tem ícone que é arquivo, ou seja, ele vai abrir aquele arquivo para você e vai te mostrar o que tem lá dentro. Quando é uma pasta, acontece isso, ó. Eu vou abrir esse ícone aqui, ó, e ele abriu a pasta, ó. Esse teste 6 é, na verdade, uma pasta, tá aberto. Tá vendo? Tá aberto. E dentro dela, dentro de uma pasta, eu vou ter um monte de arquivo, tá? A gente vai ficar aqui nessa parte da aula, gente. Eu vou indicar para vocês assistirem a aula número 3, tá? Eu só vou pedir que quem não assistiu a aula 2 ainda, então assista, porque aí a gente vai
pulando aí. Eu vou ver direitinho o conteúdo da aula 3, se necessário, eu vou indicar a aula 3 e a aula 4 para a semana que vem. E aí, na semana que vem, eu vou falar do conteúdo da aula 3. Se eu indicar as duas, 3 e 4, eu vou falar da aula 3 e da aula 4, tá bom? Quem chegou agora há pouco no meio da aula, eu falei que a escola já está aberta para retirar a apostila. E a gente acredita que logo, logo a gente comece a ter as aulas presenciais, tá? Me pediram para a gente começar a preparar os laboratórios, então acho que é um bom sinal, a gente vai ter uma mudança lá, né? Tá bom, pessoal? Ok? Vamos encerrar por Ok. aqui? Ok. Tá, deixa eu só fazer uma chamada rapidinho, então. Gente, ó, tá presente aqui na minha aula a Marta Correia, tá presente na Presente. aula a Maria Rira, tá presente na aula o Pedro, a Eu, boa Iranilde, noite. ótimo, e a Solange. Eu esqueci de alguém? Não, né? Não. Tem algum aluno aqui que é novo, que está chegando agora, ou todos estão acompanhando minha aula? E alguns estão bem na minha cabeça já. Aqui é a Maria Rira, o Pedro, a Iranilde, Solange, né, Solange? Tá bom, então, gente. Vou encerrar a aula aqui, eu vou fechar o programa. Uma boa noite a todos, tá? E aí, dá uma olhada no WhatsApp que eu vou passar amanhã as orientações para vocês, tá bom? Tá Obrigado a joia. todos. Boa noite, gente. Boa noite. Boa Fiquem com noite. Bom Deus, final de tá? semana. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite.